para libertar a nossa vida, para tirar todos os traumas da nossa vida, para nos batizar, para nos transformar, para nos fazer mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, pediu o nosso irmão Rogério se aproxime do nosso presbítero David, que estará orando ao Senhor pelo nosso irmão e querido amigo Rogério. Bem. Digno ao Senhor, Deus de toda honra, toda glória, toda majestade, toda honra e todo louvor, Jesus Cristo. Como não ser grato a Ti, Jesus Cristo, por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio, meu Pai querido. Como não ser grato ao Senhor, meu Pai querido, pela Tua bondade, pela Tua magnitude, meu Pai querido, para conosco. Se encontra aqui o Teu servo, meu Pai querido, que eu tenho certeza que a palavra do Senhor já foi ministrada no coração do Teu Filho. Espírito Santo de Deus, Anagassúbia, decanta lá pelas terras, Anagassúbia. Nós te pedimos, Senhor, venha ficar à vontade, meu Pai querido. Nós te pedimos, meu Pai querido, Senhor, venha achar guarida em nossos corações. Nós te pedimos que a Tua palavra possa penetrar, meu Pai querido, aonde está a dor e venha sarar, aonde está a ferida e venha sarar, meu Pai querido, aonde está o problema e venha sarar através da Tua palavra, Espírito Santo. Usa o Teu filho nessa noite de uma forma sobrenatural. Usa o Teu servo nessa noite, meu Pai querido, de uma maneira que o Senhor nunca usou na face dessa terra. E que o Teu nome venha continuar sendo glorificado, meu Pai querido, em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Antes, alguns já ouviram essa história, como já pedimos atenção, novamente falando. Uma certa vez, uma senhora, toda hora da pregação, ela tampava um de seus ouvidos. Sempre. Um dia, o pastor chegou na senhora e perguntou por que ela fazia isso. Você tampa o ouvido na hora da mensagem. Aí ela falou, é para entrar por aqui e por coração, para não sair pelo outro ouvido. Nós não iremos, nesta hora, ouvir a pregação assim, todo mundo. Não. Mas com ato simbólico, imaginando, eu vou ouvir e vai direto para o meu coração esta palavra. Então todos, irmão Rogério, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Mais uma vez, irmão Rogério, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz de Cristo Jesus. Amém. Amém. Motivo de muita alegria poder estar com vocês nesse retiro, o terceiro retiro, né, Desperta Jovem. E parabenizar a todos por terem essa iniciativa de procurar viver em Deus, por Deus, para a glória de Deus. É um desafio muito grande nesses últimos dias, onde estamos vivendo numa sociedade de consumo, uma sociedade imediatista e superficial. Vocês ouvirem o clamor de Deus na pessoa do Espírito a viver uma vida mais profunda para a glória de Deus. Então quero parabenizar Deus, assim, de uma forma específica a vocês, e continue nessa levada, nessa pegada. É uma caminhada que começa aqui e termina daqui a pouco ali na eternidade, para a glória de Deus. Tá bom? Agradecer o convite. Poder se sentar, em nome de Jesus. Agradecer o convite da liderança da juventude, Filipinho, Alisson, presbítero Leandro, Diácono Lebert. Satisfação rever o pastor José Roberto. Satisfação rever as duas meninas, que eu não as conheço, mas depois nós iremos conhecer as nossas meninas ali e os jovens que estão lá atrás. Parabéns a esses jovens aí, ó. Eles estavam com medo de cantar, aí o Espírito Santo falou assim, vamos lá incentivar eles, e eles cantaram. Ficou difícil de cantar? Não, né? Não? Fica com vergonha não. Fica com vergonha não, rapaz. Arthur, prazer de conhecer, menino. Amém. Vamos lá, pessoal,
Eu não sei se eu vou conseguir fazer algumas estrepulias aqui não, mas eu vou me esforçar para transmitir a palavra com simplicidade e com profundidade, tá bom? Gostaria de ler alguns textos com vocês. Eu acho que não vou ler, não. Gênesis 1:1. Alguns sabem de cabeça. Os 3 jovens ali, de repente, não sabem, mas vão saber. É facinho e vão pegar. Só para não errar, né? Glória a Deus, vocês são demais. Vamos lá? Escrito está em Gênesis 1:1, assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ok? De novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Glória a Deus. Depois nós iremos ler alguns outros textos. Primeiro eu quero dar uma introdução que Deus colocou no meu coração. Introdução. Depois eu falarei o título da reflexão nessa noite. E faremos um desenvolvimento com algumas aplicações. Pegaram? Eu vou dar uma introdução baseado nesse texto e mais algum. Depois eu falarei o título da reflexão, desenvolvendo e fazendo algumas aplicações. Aí eu não sei o que Deus vai fazer daqui para frente. Tá bom? Vou tentar fazer o que Ele mandou fazer. Esse versículo é interessante porque no princípio Deus. Isso já deixa muitos cientistas e ateus historiadores de bico fechado. Por quê? Eles estão até hoje tentando descobrir o enigma do universo e postular algumas teorias através da grande explosão chamada Big Bang. Mas a Bíblia não é um livro científico. Prestem atenção, vocês que estão na escola, fazendo faculdade, vão fazer. A Bíblia não é um livro científico que está preocupado em dar algumas respostas científicas, antropológica, sabe, tecnológica, nada disso. A Bíblia é um livro que ela se resume o quê? O plano de Deus para salvar o homem perdido. Preste atenção. E esse plano vai se desenrolar através do homem Abraão, que Deus falou que dele sairia uma grande nação. E essa nação vem se enrolando e dessa nação sairá o Messias, o Salvador do mundo. Ou seja, então, o livro Bíblia que nós temos em mão é um livro de salvação, não é um livro científico. Pegaram? Porém, Gênesis já deixa de forma inequívoca. No princípio, Deus. Antes de qualquer coisa, Deus. Antes do nada, nada, Deus. Antes de qualquer explosão, Deus. Antes de qualquer coisa criada, Deus. Ele estava antes do princípio e será depois do que será. Depois de todas as coisas terem sido consumadas, Deus. Depois que alguma coisa a gente vai ficar aqui. Então o que o irmão Rogério quer dizer com isso? Antes de haver terra e céu, qualquer coisa criada, Deus só, no ambiente chamado eternidade. Deus eterno, qual era o ambiente que Deus, assim poderíamos chamar, existe ou é real? A eternidade. Quando ele cria céu e terra, preste atenção, abre-se um parêntese. Quem estudou aqui sabe o que eu vou falar. Lembra que para resolver equações do primeiro e do segundo grau, tinha uma regrinha. Quem está estudando sabe, quem já estudou também sabe. Primeiro você resolvia o quê? Parênteses, colchetes e por último chaves. O que o irmão Rogério quer dizer? A criação do mundo material, terra, céu, é um parêntese na eternidade. Antes de qualquer coisa ter sido criada, Deus, Ele cria o
o mundo qual nós vivemos e chamamos terra. E ele está no começo e no fim disso tudo. E no intervalo, no meio, está a terra criada a qual nós vivemos. Estão pegando a ideia? E Deus criou esse mundo a qual nós conhecemos de uma forma perfeita, harmonizada e organizada. Para quê? Para que houvesse a possibilidade de ser habitado pelo humano, por nós. O Deus que cria, o Deus que estava antes de todas as coisas, é um Deus altamente responsável. Glória a Deus. Deus é altamente responsável. Antes dele criar o humano, ele criou um ambiente perfeito para que o homem habitasse e vivesse de uma forma harmoniosa. Como é que ficou do jeito que ficou? Por causa do pecado. Então, tudo que Deus criou, Ele criou a partir dele. As coisas que são criadas, estão criadas, não é Deus, mas foram criadas a partir do poder de Deus. E por que Deus resolveu criar? Para o louvor da sua glória, para mostrar o seu grande amor, a sua bondade, a sua generosidade de criar todas as coisas. E diz um outro texto da Bíblia, gostaria que vocês abrissem lá também, em Atos 17, 28. Atos 17, 28. É o quinto livro do Novo Testamento. Vem Mateus, Marcos, Lucas, João e depois vem Atos. Achamos? Olha o que o apóstolo Paulo ele vai falar. Porque nele nos movemos, como disse alguns dos vossos poetas, porque dele também somos a sua geração. O que Paulo está dizendo? Nele, todas as coisas não foram criadas nele, por ele, para o louvor dele, como Paulo fala, porque tudo foi criado por ele, para ele e para a glória dele. Então, toda a criação, e inclusive nós humanos, vivemos, nos movemos e existimos por causa dele. Você vive, está de pé, é por causa dele. Nós vivemos, nos movemos e existimos é por causa dele. Ele que é a nossa autossubsistência. Eu não tenho em mim mesmo o poder de extrair de mim vida para continuar vivendo. Ele que criou, ele que sustenta e ele que banca toda a sua criação. Ele, Deus. E nele nos movemos, vivemos e existimos. Para imaginar. O tema é Vivendo em Deus. Olha como era no início. Quem conhece um pouco da história. Quem lembra do primeiro casal a qual a Bíblia relata que existiu nesse mundo criado por Deus? Quem lembra? Adão e Eva. Os jovens aí lembram? Adão e Eva. Então imagina como é que era esse primeiro casal, vivendo num lugar perfeito, harmonioso, gostoso, onde não tinha muitas coisas superficiais. Não tinha muito perfume superficial. Perfume é bom? Avon, Jequiti, Boticário, Natura, Rinodê, ó, Rexona, Leite de Rosa. Falei de um montão de marca. Isso tudo é bom, é cheiroso. Mas antigamente não tinha essa coisa feita artificial. O cheiro era natural das flores. Hoje nós comemos frutos, ou frutas, legumes e verduras com agrotóxico. Sabe? Antigamente não tinha isso. A coisa fazia bem. Sabe? Antigamente Adão e Eva olhavam um para o outro e era tudo normal. Não eram mulheres com seios de silicone,
Não eram mulheres com o nariz afinalado, feito na cirurgia. Não eram homens bombados, sabe qual é? Injetando Deca, Durateston, tomando suplemento alimentar para ficar fortão. Estou falando coisas aqui que é de jovem, tá bom? Então, hoje nós vivemos num mundo totalmente artificial. Lá não, era tudo natural. Não devia ser legal? Você tomar um banho tranquilão, não ter medo de se afogar. Hoje nós temos fobia de água. Alguns. Medo de barata. Aí, não sabe nem boiar. Temos medo de barata. Né, pastor? Hoje tudo nos causa medo e espanto. Agora, alguma coisa aconteceu, a gente vai falar daqui a pouco. Então, olha só. Tudo era legal, bonitinho, cheiroso, natural. Porque vivíamos em Deus, para o louvor da glória de Deus, desfrutando da glória de Deus, contemplando a glória de Deus. Tínhamos relacionamento com Deus. Tínhamos a presença de Deus. Era normal e natural Deus estar com Adão e Eva. Glória a Deus. Que vivíamos em... Era lá atrás. Só que houve um momento que Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, vocês conhecem um pouco a história, eles resolvem dialogar com outro ser que não era Deus. Quem era? A serpente chamada Satanás. Eles vão dialogar com esse ser. E no meio do diálogo, sabe o que a serpente vai falar? Olha, é verdade que Deus falou? Se você comer, vai morrer? Não, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus. Olha o detalhe interessante. A serpente veio dialogar com o primeiro casal, introduzindo a dúvida no diálogo. Você quer ver? Não sei se vocês já olharam para esse detalhe. Gênesis 3. Isso tudo eu preciso fazer para nós entendermos a proposta do retiro. Gênesis 3. Achamos? Leiam comigo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Olha só. Ela está fazendo uma pergunta. É assim que Deus disse? Não comereis? Não foi assim que Deus falou. Deus falou, ó, comereis de todas as árvores, exceto essa, do conhecimento do bem e do mal. Não foi? Só que a serpente falou, ó, é assim que Deus disse, não comereis? Ou seja, trocou a sentença. Deus tinha falado, comereis de todas, menos do conhecimento do bem e do mal. A serpente falou, é assim que Deus disse, não comereis? Deu para entender? Há uma dúvida no diálogo. Deus coloca uma afirmação e um ponto final, o adversário tira o ponto, dá um bico no ponto final e coloca uma interrogação. Quando a dúvida entra no coração humano, a incredulidade é notória, é natural. Então olhe para o seu coração, vê se o teu processo mental já está duvidando de muita coisa do que Deus já disse. O que Deus disse a teu respeito, a meu respeito, já está resolvido nele. Agora, muitas das vezes não está resolvido em você por causa da dúvida. E quando nasce a dúvida, gera incredulidade. E é um passo para negar Deus. Está me entendendo? Isso aqui é muito sério, jovens adolescentes. Por quê? Eu gostaria de dar o título agora. Título da mensagem. O que ou quem me habita? O que? Aí você bota uma barrinha. Ou quem me habita? Anotaram? Porque no início era tudo Deus, para a glória de Deus, servindo a Deus,
desfrutando de Deus, contemplando Deus. Mas com um diálogo duvidoso, algo nasce no coração que outrora não estava. E sabe o que nasceu no coração de Adão e Eva com esse diálogo duvidoso que abriu margem para acrescentar ou tirar, ou até mesmo negar. Estou falando de uma forma didática para vocês entenderem isso aqui. Quando a dúvida nasce no nosso coração, naturalmente nós acrescentamos o que Deus não disse, ou tiramos o que Deus disse, ou negamos taxativamente o que Deus disse. Quem perguntou? De novo. Quando a dúvida entra no nosso coração, jovens e adolescentes, nós acrescentamos o que Deus disse, ou tiramos o que Deus disse, ou negamos o que Deus disse. Pegaram? Isso é muito sério. Porque, olha o versículo adiante, subsequente. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse: dela não comereis, nem... Deus tinha falado isso? Não, Deus só falou, não coma. Deus não tinha falado, não toque. Ou seja, com a dúvida, eles acrescentaram, não tocareis. Você quer ver? Olha só. Volta ao capítulo 2, versículo 16 e 17. Vamos ler junto. Eu peço um pouquinho de atenção que a gente vai mergulhar daqui a pouco. Gênesis 2, 16 e 17. Acharam? Sim. Olha só. E o Senhor Deus lhe deu esta ordenança: de toda a árvore do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Deus não falou, não comerás e não tocarás. Deus só falou, não coma. Porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus só falou, não coma. Deus não falou, não coma e não toque. Já quando a dúvida entrou no coração de Adão e Eva, pelo diálogo com a serpente, eles acrescentaram. Ou seja, se entrou dúvida, entrou também incredulidade. E é um passo para eu torcer a palavra. Lembra lá em Apocalipse, quando João fala, ó, maldito é aquele que acrescentar ou tirar? Nós acrescentamos ou tiramos o que Deus falou, é por causa da dúvida que gera incredulidade e nós negamos a Deus pela palavra. Glória a Deus. E quando nega-se a Deus, sabe o que acontece no nosso coração? Eu tenho a prerrogativa de querer ser Deus. Lembra que a serpente falou, olha, como é que você vai ser igual a... Olha, se vivíamos... Adão e Eva, eles viviam num lugar perfeito, harmônico, viviam em Deus, se moviam em Deus, respiravam em Deus, para a glória de Deus. Por que nasceu neles um desejo de querer ser Deus? Já não estava bom viver em Deus? Porque tudo que Deus criou era para nós vivermos. Só que entrou alguém sorrateiramente no jardim, como entra na nossa vida, para nos tirar do centro de Deus. Entra um namoro, entra uma música, entra um smartphone, entra um zap, o Facebook, o Instagram, sabe? Entra às vezes um emprego que você não vigia, trabalha demais ou estuda demais, pouco tempo sobra para Deus. O ambiente do curso, da faculdade me altera, porque eu já estou alterado por dentro, por não priorizar Deus. Glória a Deus. Isso é muito sério, jovens. Nós ficaremos aqui, mas vamos conversar depois. Então entrou alguém sorrateiramente e alterou, tentando desconfigurar o lugar perfeito, que era viver em Deus, no jardim de Deus, para a glória de Deus.
E nasceu neles, habitou em Adão e Eva o desejo. Habitou neles o desejo de querer ser Deus. Sabe o que é isso? É querer pular. Aqui que eu explico o que eu quero dizer, o que Deus colocou. Quando nasce o desejo de autonomia, preste atenção. Quando nasce o desejo de autonomia, Adão e Eva estavam querendo pular para fora de Deus. Deu para pegar? Quando eles falaram, ouviram da serpente, como que você é igual a Deus? Eles estavam querendo ser Deus. E não existe outro Deus além de um Deus, que é o eterno Criador. Ninguém pode ser. O que somos é criatura e é suficiente. Tudo que decorre de Deus é criação e criatura. Só existe Ele como o eterno Criador. Antes de todas as coisas e será depois de todas as coisas. Está pegando? Então, quando nasceu esse desejo no coração de Adão e Eva, eles quiseram pular para fora de Deus. E preste atenção. Se eu pulo para fora de Deus, aonde eu caio? No nada. Essa é que eu quero que vocês pensem. A proposta é vivendo em Deus. Só que com o fruto do pecado de Adão e Eva, darem ouvido para a serpente, tentar tocar naquilo que não era para tocar, como um ato de desobediência interior, com o desejo de autonomia, de querer ser Deus de si. O que é querer ser Deus de si? É querer achar um lugar nesse mundo todo criado por Deus, de falar, aqui eu mando, aqui eu sou o Senhor do meu destino, aqui eu sou o Senhor do meu nariz, aqui eu sou responsável pela minha própria vida, não tenho um xerife celestial para ficar vigiando a minha vida todo o tempo. Era isso que Adão e Eva tinham na mente e no coração quando foi habitado pela dúvida de querer pular para fora de Deus. Se eu pulo para fora de Deus, você pula para fora de Deus com a desobediência, nós caímos, sabe onde? No nada. Eu sei que é pregação, mas quem quiser participar e falar uma coisa, a Rogério é meio doido, ele prega assim. Vou abrir só espaço só para a Vitória falar alguma coisa ali. É pregação, mas... Eu disse especificamente ensinado. Amém. A gente vai falar. Você imagina Adão e Eva, quando resolvem desobedecer a Deus, o que Deus falou? O dia que você comer, você vai morrer. Ou pular para o nada é perder de cara o relacionamento com Deus. Quando você perde o relacionamento com Deus, você deixa de viver em Deus, para Deus e pela glória de Deus. Você passa a existir. Púlpito existe, microfone existe, mas ele sabe que existe. Tem seres que estão aqui, mas não sabem por que estão aqui, para que estão aqui. Quando eu pulo para fora de Deus, eu perco essa conexão que me dá a identidade e a autoconsciência de quem eu sou, para que eu vim e o que eu represento. Eu sei que o irmão Rogério está falando coisas complexas, mas nós precisamos entender o Evangelho. É isso e para além disso. O Evangelho é isso e para além disso. Quando pula para fora de Deus, naturalmente morreu Adão espiritualmente, perdeu o vínculo. Aí o que decorre dessa quebra de relacionamento com Deus? Porque nós vemos que quando Adão e Eva comeram, naturalmente eles viram que estavam nus e se esconderam de Deus que descia no jardim para se relacionar com eles. Quando eu pulo para fora de Deus, nós resolvemos desobedecer a Deus, o que nós fazemos naturalmente é nos escondermos de Deus. Vivemos com o coração aterrorizado
tentando achar um canto no universo para tentar se esconder dele. Eu tento achar o lugar mais escuro, a minha cama, para dormir e chorar. Ou o baile mais luminoso, para ofuscar quem eu sou. Ou a viela, o beco mais estreito, sabe? Ou um cantinho mais apertado. Ou eu tento me esconder com os glamoures do mundo, com os holofotes. Tentamos achar algum jeito de nos escamotear, nos esconder de Deus. Porque uma vida para fora de Deus é uma vida em fuga. Uma vida para a glória de Deus é um ser humano fugidio, que vive fugindo. Lembra de Jonas? Tentando pular para fora de Deus, tentou fugir do seu propósito. É um ser humano fugidio. Aí, naturalmente, eu sei que vocês estão anotando, eu posso ir falando? Pode? Naturalmente, o que me habita? O medo. Adão e Eva tiveram medo e se esconderam. Qual o título da mensagem? O que ou quem me habita? Quando nós pulamos para fora de Deus, resolvemos ser senhor de nós mesmos, o desejo de autonomia, estou recapitulando. Tentar achar um cantinho do universo. Aqui eu mando, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu sou senhor de mim mesmo. Estou recapitulando. Quando tentamos viver assim, perdemos o relacionamento com Deus. O medo me habita. Sou um ser humano fugitivo. Eu resolvo machucar as pessoas, usando-as, manipulando-as. Porque Adão e Eva, quando pecaram, depois das sentenças, Adão falou, agora esta será Eva. Antes não tinha nome de Eva. Eva é a mãe dos seres viventes. Mas quando Adão colocou o nome, uma pessoa quando coloca nome na cultura oriental judaica, ela está reivindicando o senhor da propriedade, ou senhor de alguém. Então olha como os relacionamentos ficaram adoecidos. Antes ele falou, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele fez um poema hebraico, elogiando e enaltecendo a beleza e admirando aquilo que Deus tinha feito para estar lado a lado com ele. Não é assim? É assim que deveria ser o relacionamento de menino com menina. De admiração, de troca de elogios. Mas por causa do pecado, porque pulamos para fora de Deus, Adão falou, agora ela é minha propriedade. Eu sou o Senhor dela, eu mando nela. Então os relacionamentos ficaram adoecidos. A terra ficou maldita. A terra ficou maldita, a mulher sofreria dores de parto, a serpente rastejaria. A terra produziria cardos e abrolhos, ou seja, viver na terra seria dificultoso. Fale para mim, quem de vocês já não passaram por tribulações, dificuldades, vontade de chorar, tristeza? O Vitinho falou aqui, não falou? De tribulação, porque a terra ficou um lugar quase que insuportável de se viver, hostil, totalmente desfavorável para sermos seres humanos do jeito que Deus pensou. Não foi? Então olha como é que ficou ruim a vida pulando para fora de Deus. Caímos no nada. E o que habitou esse ser chamado Adão e Eva e subsequente toda a raça? O nada, o vazio, a angústia, o medo, o desespero, a depressão, a dor, a calamidade, a ansiedade, a preocupação, a neurose. Tudo isso nos habitou, João. Tudo isso, irmão. Tudo isso, jovens adolescentes. Aí, irmãos, Deus que é bom, resolveu restaurar essa coisa. Lembra que eu falei? Que Deus que cria é um Deus altamente responsável para bancar, para fazer a manutenção da sua criação.
dava para o homem viver nesse estado que eu acabei de narrar aqui agora? Se ele resolveu pular para fora de Deus, o que habitou ele foi o nada. O inferno, o vazio. E ó, preste atenção, vou falar um negócio muito sério agora. Nós evangélicos falamos muito de inferno. Cristão em geral fala de inferno, não fala? O que é inferno? Inferno é separação. Não fique com medo que lá não vai estar o Tom e Jerry. Lembra daquele desenho? O Tom lá, tacando fogo com chifrinho. Inferno não é fogo e o diabo com o tridente nos perseguindo por toda a eternidade. Não é isso. O inferno nada mais, nada menos é do que separação. Assim como o ser humano morre, o que acontece com ele? É separado a parte espiritual da parte material. A parte material fica na pedra, no caixão, e a parte imaterial, substancial, vai para uma outra dimensão. Mas foi separado. O ser que ali está não é o ser que se é. Em fato, o que está ali é a matéria. O ser verdadeiro migrou para uma outra dimensão. Então essa é a morte física. Mas antes, em Adão e Eva, houve a morte espiritual, a separação do relacionamento. E se um ser humano morre sem decidir por Cristo nessa vida, sem decidir que Cristo reine, seja o Senhor da sua vida, naturalmente acontece a morte eterna. O que é isso? É a separação de Deus por toda a eternidade. Se viver aqui como ser humano já é difícil, viver para fora de Deus, sem Deus na vida, sem esperança no coração, imagine por toda a eternidade viver separado de Deus. Então, assim como eu falei, preste atenção no que eu estou progredindo. Eu falei de inferno. Antes da pessoa habitar o inferno, ela é habitada pelo inferno em vida. Gravaram? Gravaram? Ficou complicado? Vou explicar. Antes da pessoa habitar o inferno, ela é habitada pelo inferno. O que é o inferno? É o não ser. É a não esperança, é a não alegria, é a não vida, é a não prazer, é a não satisfação, é o não contentamento, é o nada, nada. Está complicado ou não? Está complicado? Interrogação na cabeça? Preste atenção. Assim também como antes da pessoa habitar o inferno, ela é habitada pelo inferno. Antes de uma pessoa voltar para esse estado de viver em Deus, Deus vem viver nela. Se nós fomos criados para Deus, para o louvor da glória de Deus, para viver em Deus, mas Adão e Eva resolveu pular fora de Deus e vivemos carregando o inferno no coração, no peito, um vazio existencial do tamanho de Deus. E esse inferno, que podemos chamar de separação, de vida separada de Deus, assim também... Obrigado, gente. Obrigado, gente. Somos habitados por alguma dessa realidade, ou pelo inferno para separação e morte eterna, ou por Cristo para vida aqui abundante e vida eterna na eternidade para todo sempre. Tá dando pra pegar? Tá lutando com sono? Com sono, né? Ó, o Alisson falou que tinha até 9 horas. Vocês acreditam que ainda tem 15 minutos? Glória a Deus! Deus está falando através da gente? Está mesmo? Tem ninguém me olhando de rostinho feio não, né? É que foi isso que Deus colocou no nosso coração.
O inferno é separação. Inferno é não ser, é não vida, não esperança, não alegria. Tudo que é de negativo, você pode pensar nessa dimensão. Entendeu? Porque quando pulamos para fora de Deus, resolvemos tentar ser nós mesmos. E nós mesmos não temos de nós mesmos vida. Quando falamos que Deus é Pai, é porque Ele criou, é que Ele banca, é que Ele provê, é que Ele alimenta, né, pastor? Quando você usa a figura de Deus como Pai, é que Ele é isso tudo. Ele é provedor, criador, protetor, intervensor, Ele é tudo. Então, quando nós resolvemos pular para fora de Deus, é tentar a própria sorte. Imagina você tentar viver a própria sorte todo dia. Tentar matar um urso, um leão. Vai chegar uma hora que o leão morde a gente. A vida traga a gente. Vai chegar uma hora que nós vamos pisar na jaca. Quando a gente não pisa na jaca, a gente mergulha de cabeça na jaca. Aí a vida fica toda lambuzada, sem possibilidade de retorno. Tem gente que se afoga tanto na jaca, tenta tanto a sorte, bate tanto com a cara na parede, que infelizmente às vezes não tem volta. Entendeu, pessoal? Não é brigando, é explicando como está o mundo. Tá bom, menininhas? Taizinha, amamos vocês. Tá? Então eu estou tentando explicar porque do lado de fora o negócio está feio, porque as pessoas estão tentando viver assim, ó, para fora de Deus. Para fora de Deus é suicídio. O pastor Silas fala, sem Deus, sem chance. Nosso pastor Silas fala. Então, pessoal, e nessa condição a qual Adão e Eva nos colocaram, e todo o gênero humano veio nisso porque por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte entrou no mundo, ou seja, todo ser humano já nasce nessa condição de viver pulando para fora de Deus. Mas Deus, lembra que eu falei? Mas Deus não deixaria as coisas assim. Ele envia Jesus Cristo para resolver essa questão. Houve a criação, houve a queda, mas Deus envia seu Filho Jesus para promover a redenção. Vou começar a fechar já. Já? Vamos lá. Deus envia seu Filho Jesus. Jesus é o quê? Ele é Deus encarnado. Jesus é Deus encarnado. Porque se o homem resolveu pular para fora de Deus, a distância, o abismo é muito grande, Taizinha. Se o homem resolveu pular, se distanciar, o abismo é muito grande para o homem tentar pular de novo para Deus. Não tem como. Qual é esse abismo? É o abismo da santidade. Vivemos para nós mesmos, nos nossos pecados. Então criou-se um abismo muito grande. Deus, o santo por excelência, não compactua com essa vida autônoma de pecado. Então se tornou um abismo muito grande pela santidade de Deus e pela sua infinitude. Não tem como ser finito, temporal e criado, mortal, dar um pulo para a eternidade de novo. Então Cristo é o Deus encarnado, é a ponte estabelecida que nos possibilita pular de novo para a volta de Deus. Tanto é que em vida ele falou, eu sou o caminho. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem perfeito. O homem perfeito que veio, habitou entre nós, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Esse mundo humano, nós que resolvemos pular para fora de Deus, é que Cristo se faz a ponte para nos reconciliar novamente com Ele. Mas antes de nós pularmos para Deus, Deus na pessoa do Espírito, Ele quer pular para dentro de você.
Lembra que Paulo falou assim, ó, porque bem sabemos que somos templos de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Após a morte, a crucificação, a ressurreição de Jesus, ele sobe aos céus, mas antes ele tinha falado, quando eu for, eu enviarei um parecido comigo, o Espírito Santo. Aleluia. Um que andará junto com vocês. É o Paracletos, em grego é aquele que ajuda, aquele que estará presente. Ou seja, Cristo efetuou a sua obra e enviou o Espírito Santo para todos aqueles que se arrependem de ter pulado para fora de Deus, para aqueles que resolveram tentar viver em desobediência, sendo o Senhor de si. Quem se arrepende desse estado, o Espírito Santo é prometido a esses. E o Espírito pula para dentro de nós. Aleluia. Glória a Jesus. Eu estou falando essa linguajar para nós entendermos. Ele nos habita. Antes era o nada, o vazio, a angústia. Então, quando nós nos arrependemos desse estado, ele pula para dentro de nós e nos habita. Ou seja, o inferno da nossa vida sai e somos habitados por uma outra realidade. A vida abundante, a vida de Deus nos é introjetada. Glória a Deus. Se antes tinha somente uma vida animal, que era comer, beber e dormir, nascer, crescer, reproduzir e morrer, essa é uma vida animal. Agora nós podemos ser habitados pela vida de Deus. Vida abundante é vida de Deus. Ele vem e nos habita. Aí, irmãos, a eternidade vem para ficar em nós. Sabe, somos habitados por essa realidade e podemos transitar novamente para o jardim de Deus, vivendo em Deus. Tem uma frase aqui que eu gostaria de falar com vocês, ó. O mundo muda quando o homem muda. O homem muda quando muda o coração. E o coração é mudado quando o homem aprende a amar. Quer que fala de novo? O mundo muda quando o homem é mudado. O homem é mudado quando muda o coração. E o coração é mudado quando o homem aprende a amar. Pegaram? De novo. Paciência, tá bom? O mundo muda quando o homem é mudado. O homem é mudado quando muda o coração. E o coração é mudado quando o homem aprende a amar. É o que eu quero usar com essa frase na mensagem. Quando resolvemos pular para fora de Deus, intentamos amar a nós mesmos, o nosso grande egoísmo. Quando resolvemos amar a Deus, nós temos a possibilidade de ser mudado pela habitação do Espírito Santo. E o que está à nossa volta, ao redor, pode ser mudado o mundo que nos compete. O que o Rogério quer falar com isso? Agora preste atenção. Vocês, eu e nós passamos muito por isso. Parece que o ambiente nos muda. Eu conversei já com uma pessoa aqui, eu quero mencionar, nós somos jovens, amigos e irmãos em Cristo. A pessoa me falou com um pouquinho de receio que na terça-feira esse fervor pode ser perdido pelas dificuldades do dia a dia, né, pastor? Às vezes vocês vão começar a trabalhar a correria do dia a dia. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui só para Deus, parece que vai se perdendo, nós vamos nos esfriando e volta aquela rotina fria, normal, insípida, estéril, nojenta. Por quê? Parece que as coisas externas é que são uma agressão e são perigosas para nós.
Mas não é assim. É porque o nosso coração já está perdendo a priorização de Deus. Não é aonde nós habitamos é que faz a diferença. É o que nos habita que pode fazer toda a diferença. É o que nos habita. O que nos habita pode promover mudanças positivas ou negativas. Vai depender do que eu sou habitado. Ó, vocês estão percebendo que a gente não tem esboço, não tem nada. Está fluindo o que Deus quer falar conosco. Então, para que na terça-feira nós não tenhamos esse receio de deixar de ler, deixar de orar, deixar de cantar, precisamos preservar com todo o coração esse amor a Deus, e quem pulou para dentro de nós, que seja um hóspede, que nós cuidemos dele com todo carinho. Não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Não extinguamos o Espírito Santo de Deus. Sabe? Cuidemos desse hóspede que pulou para dentro de nós, para que a nossa vida seja significativa do lado de fora, porque o que Deus criou não é mal, não é perverso, não é diabólico, não é maligno. O mundo material, físico, temporal, a qual Deus criou, Ele criou para nós habitarmos. Nós, por sermos habitados pelo inferno, pelo não ser, é que não sabemos usar do mundo, e quando usamos de uma forma destrutiva. Esgotamos a água, jogamos água fora, chutamos o gato, atropelamos o cachorro, matamos passarinho, matamos o pombo. Nós não fazemos isso. Enquanto quando Deus criou Adão e Eva, Deus falou assim: Adão, cuide. É meu, mas eu vou te colocar como meu representante. Cuide do planeta Terra. Administre, cuide dos animaizinhos, seja o meu mordomo. Essa é a ideia da criação. O mundo não é mau. Mal é quem habita em mim, que faz eu usar do mundo de uma forma destrutiva. O verdadeiro ser habitado pelo Espírito Santo cuida, preserva de uma forma sustentável o planeta Terra. Porque eu não sou anjo ainda. E eu não sou um ser humano santificado em plena perfeição. Eu sou um ser humano. O ser humano come arroz, batata frita, bife, peixe, vai ao shopping, vai à praia. O ser humano normal vai à cachoeira, ama, respeita, levanta quem caiu, ajuda o idoso a atravessar. Um ser humano não machuca criancinha, um ser humano não chuta gato, um ser humano não dá chumbinho para pombo. Eu não estou falando besteira não, hein? Um ser humano não joga água potável fora, porque sabe que é um recurso que está se esgotando. E se esgotar, eu também vou perecer, porque eu sou ser humano ainda. Tá vendo? O ser humano ama a gente, respeita a gente, é educado, dá bom dia, boa tarde, por favor, com licença, posso entrar? Muito obrigado. É porque o pular para fora de Deus me coisificou. Eu virei uma coisa, quando nós viramos uma coisa que mata a gente. Eu falei para minha esposa, para Jô, eu vi uma imagem horrível. Eu fiquei olhando quase 5 minutos para a imagem. Quem já ouviu falar naquela prática acupuntura? De botar agulhinha no corpo para tratamento? Aí o meu pai foi na minha loja, eu trabalho com bicicleta, alguns não sabem, e meu pai me mostrou: Rogério, aqui é acupuntura no Chapadão. Quem conhece Chapadão? Chapadão é uma comunidade, uma favela perigosa aqui no estado do Rio de Janeiro. O pessoal do Espírito Santo não conhece, eu estou descrevendo. Então o que meu pai me mostrou? Um ser humano, pastor. A acupuntura que eles falaram no Facebook. Um ser humano com quase 100 facas, morto no chão. Botaram faca de dente, faca de açougueiro, faca de serra no olho, na cabeça. Tinha faca do pé até o crânio. Ele morto no chão e as pessoas ao redor vendo. Triste, eu olhei aquilo, eu ainda me compadeço. Era um ser humano igual a nós.
Mataram de uma forma horrível. Então, quando nós pulamos para fora de Deus, nós matamos, arrancamos cabeça, arrancamos coração, sabe? Pisamos nas pessoas para que eu possa conquistar e ganhar. Brinquei aqui. Pisamos, porque nós nos coisificamos. Porque quando a serpente falou, olha, come que você vai ser igual a Deus, comeu, foi igual a Deus? Não, mas estava insatisfeito em ser humano, gente. Então não foi nem gente e não foi nem Deus. Se coisificou, sendo suscetível e vulnerável ao príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Se nós nos tornamos cavalo do diabo. Vocês não. Quem resolveu pular para fora de Deus? A música fala, vai para lá, agora ele vai para lá. Agora vem para cá, ele vai para cá. Agora come isso, ele come aquilo, agora bebe isso. É um ser humano que não tem convicções próprias. Ele dança conforme a música. É o mundo. E mata-se gente igual... Mata, não sei qual... Então, aí ele falou aqui, é difícil ser gente. A proposta de viver em Deus é ser um ser humano do jeito que Deus pensou. Isso é que o mundo espera. E ó, vou falar um negócio. Romanos 8, 22 ou 8, 19, Paulo vai falar assim, ó, a ardente expectação da criatura aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aleluia. O mundo todo, a criação toda está aguardando esses seres humanos cheios de Deus, que vivem em Deus, para a glória de Deus, para organizar essa coisa que ficou desorganizada com o adentramento do pecado. Nós somos chamados para administrar a criação de Deus, Marquinho. Aleluia. Preste atenção, filhote. Você não é uma ameba, um bichinho, não. Isso é importante, é habitado pelo Espírito. Deus conta contigo, conosco, para organizar, cuidar das coisas, amar os seres humanos. Ele foi, mas deixou o Espírito Santo para nos levar de volta para Deus, para saltarmos para Deus. E o que eu aprendo com a pessoa do Espírito Santo? De uma forma simples. Espírito Santo é Deus? Sim. Deus é uma unidade plural. O que é isso? É 3 em 1 e 1 em 3. Não tem como você matematizar 1 mais 1 mais 1. Vai dar 3. Deus é 1 vezes 1 vezes 1. Que dá 1. Deu para entender? Deus é uma unidade plural. São 3 em 1 e 1 em 3. E se o Espírito Santo vem habitar em nós, eu entendo que o Espírito Santo é o Deus que habita em mim. Aleluia. O Espírito Santo é o Deus que habita em você, habita em nós. Então ele nos possibilitará de novo, sabe o quê? A viver em Deus, para a glória de Deus, honrando a Deus, obedecendo a Deus. O que te habita, o que te trouxe aqui, o que te habitava, se era angústia, tristeza, decepção, amargura, você, jovens, um medo da morte, ou ausência de sentido, para que eu estou aqui? O que nos habitava nesses dias pode sair do nosso coração, dependendo da nossa rendição a Deus, e sermos habitados neste lugar por Deus que habita em nós, e vivermos em Deus, olhando toda essa criação do jeito que Deus vê, perfeita, harmoniosa e bondosa. Esses dias Deus separou para falar conosco uma vida profunda de viver em Deus e para a glória de Deus. Agora responda com sinceridade para você. O que te habita? Independente do que te habita. Papai não está aqui te vendo, papai, nem mamãe, nem o nosso amado e querido pastor.
Só você sabe o que habita o teu coração. Mas isso não é para ficar aí. Resolva novamente pular para Deus. E quando você pula para Ele, Ele pula em você. Resolva sair do nada a nada, para que nele vivamos, nos movamos e existimos para o louvor da glória dele. Entendemos? Eu não sei o que o Alisson e os meninos vão fazer, mas eu vou orar com vocês e peço também que vocês orem a favor de vocês. Eu não vou orar por vocês, nós vamos orar juntos, né, pastor? Quem quiser ficar de pé, quem quiser ficar de joelho. Deus falou com vocês, irmão. Papai do céu falou com vocês. 3 meninos aí atrás, falou? Jovens, eu não vos conheço, mas Papai do céu falou com vocês? Arthur? Papai do céu falou com você? Isso é amor. Quando Deus fala conosco, é porque Ele nos ama. Se Deus não fosse um ser de amor, Ele, tô nem aí para vocês. Mas quando Ele fala é porque Ele ama. Tá bom? Querido Deus e Pai, te louvamos, ó Pai, por esta noite. Tu moveste esse lugar, ó Deus, com o intuito de mover o nosso coração de volta para Ti, ó Deus. Ó Deus, a nossa vida muitas das vezes se encontra estéril, seca. Não achamos sentido do lado de fora, Deus. É porque não há sentido de viver dentro de nós. Perdemos o sentido porque resolvemos em alguns momentos da vida flertar com o pecado e pulamos para fora de Ti, Deus. E fora de Ti caímos no nada, no desespero, na angústia. Caímos, ó Pai, no absurdo, Senhor. A vida não tem sentido. Tu não existe. A vida se resume simplesmente ao viver, morrer e morrer acabou. Não, Deus. Isso tudo é resultado de uma vida fora de Ti. Mas hoje nós fomos instruídos pela Tua palavra na pessoa do Teu Espírito, que há a possibilidade de um caminho de volta. Esse caminho foi promovido por Jesus. Aleluia! Essa angústia pode sair do peito, essa depressão, essa ausência de sentido, essa tristeza silenciosa que nos habita. Só nós mesmos sabemos que quando colocamos a cabeça no travesseiro, não vai nada bem, Deus. Senhor, Tu me trouxeste aqui, Deus, para mostrar uma mensagem singela, alegre e satisfatória, que vale a pena ser gente, ó Deus. Vale a pena ser gente com a consciência do Evangelho, com a consciência da verdade que Deus estava em Cristo me reconciliando com Deus. Ó Deus, nos mostra que há sentido, há gosto, há prazer de viver em Jesus. E quando vivemos em Jesus, vivemos em Deus. Vivemos em Deus. Só a possibilidade de viver em Deus se estivermos em Jesus. E só a possibilidade de viver em Jesus se o Espírito Santo vir habitar em nós. Vem, Espírito Santo, e faz morada permanente. Espírito Santo, se alguém te entristeceu, nos perdoa. Se eu te entristeci hoje, Deus, olhando que não deveria olhar, brincando de forma inadequada, me perdoa, Espírito Santo. Não quero que o Senhor seja um hóspede que vai embora, não. Fica para sempre. Não somente fica, mas me leva para sempre, num lugar onde eu não serei jamais tirado, que é nos braços do Pai. Leva a mim, leva os meus irmãos para esse lugar seguro, um lugar de significado, um lugar de alegria perpétua, um lugar de paz que excede todo entendimento, um lugar de gozo inefável, é um lugar de alegria duradoura. Isso se chama alegria da salvação, ó Deus. Restaura, Deus, o trono do nosso coração, que é o Teu altar, e faz morada permanente
Assim nós oramos, ó Pai. Que seja, Deus, esses dias de glória. Que o Senhor nos eleve às dimensões eternas. E possamos sair daqui, Deus, tocando naquilo que o Senhor criou de uma forma benéfica, Deus. De uma forma bondosa, Deus. Porque tudo que o Senhor criou é bom. O Senhor nunca falou é mal. O Senhor falou é bom o sol, é bom a lua, é bom as estrelas, é bom o peixe, é bom o réptil, é bom a terra, é muito bom o ser humano. Nos leve a sair deste lugar com essa compreensão, que tudo que o Senhor criou é bom. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, agradeço a oportunidade. Amém, Alisson. Boa esta palavra, por quê? É a palavra de Deus. Boa esta palavra, por quê? É a palavra de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda não está louvando o louvor. As meninas que ensaiaram, por favor, dele. Logo depois estaremos encerrando. Amém?